Olá, que bom que você está participando de mais um momento de estudo e comunhão. Você já assistiu a um julgamento? Como se sentiu? O réu foi absolvido ou condenado? Você já se imaginou participando em um julgamento como réu? Por certo, você correria em busca do melhor advogado, não é mesmo? Talvez você pense, ainda que bem que isso é apenas uma imaginação, eu nunca serei julgado, pois faço tudo certinho. Será que isso é real? Nunca serás julgado? Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, e leia comigo os versículos 30 e 31. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Leia agora aos Romanos capítulo 14 e o versículo 10, a última parte. Todos temos que comparecer perante o tribunal de Deus. Os textos que acabamos de ler dizem que todos, em todo lugar, um dia serão julgados por Deus. Você acha que pode alguém ser admitido no céu ou receber a condenação final sem passar por um julgamento prévio? Veja o que está escrito em Apocalipse capítulo 22. Vamos ler o versículo 12. Eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo para dar a cada um conforme as suas obras. O texto esclarece que quando Jesus voltar, dará a cada um o que merece. Mas como saber o que cada um merece? Fazendo uma avaliação, um julgamento. O julgamento divino se divide em 3 fases: investigativa, judicativa e executiva. A primeira fase já começou ou ainda vai começar? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 14 e leia comigo os versículos 6 e 7. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Agora leia na primeira epístola de Pedro, capítulo 4 e o versículo 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Os textos que acabamos de ler falam de um anjo pregando que o juízo já chegou e que começa pela casa de Deus. Os mesmos nos levam a entender que a humanidade é dividida em 2 grupos para ser julgada. Primeiro, os que fazem ou fizeram parte da casa de Deus, os que aceitaram Jesus como seu Salvador. E o segundo, os que nunca se identificaram com Deus, sua palavra e seu povo. Estes já se sabe que estão perdidos, mas os que aceitaram a Jesus precisam ser examinados, julgados
antes da vinda de Cristo para saber se merecem de fato a salvação que professaram ou não. Por isso, a primeira fase do julgamento começa pela casa de Deus, antes da segunda vinda de Cristo, para definir quem merece a vida eterna e quem não a merece. Mas como acontece esse julgamento no céu, no tribunal divino, se estamos na terra? Outra pergunta: pode alguém ser aprovado no julgamento de Deus? Isso é possível? Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 7 e nós vamos ler os versículos 9 e 10. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. E seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Bem, aqui apresentam-se alguns pontos importantes do tribunal divino. Primeiro, Deus é o juiz. Segundo, milhares de anjos são as testemunhas. Terceiro, existem livros que foram abertos. Já sabemos quem é o juiz e as testemunhas, mas e o advogado? Leia na primeira epístola de João, primeira carta de João, capítulo 2, e nós vamos ler o versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. O texto deixa claro que Jesus é o advogado. E a ata do processo? Leia no livro do Apocalipse, capítulo 20, o versículo 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Ou seja, mesmo as pessoas estando na terra, os registros de seus atos e até mesmo dos pensamentos estão nos livros que são abertos no juízo divino. E qual o código penal? Qual a norma do julgamento? Abra sua Bíblia em Tiago, na epístola do apóstolo Tiago, capítulo 2, vamos ler o versículo 12. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Agora leia em Eclesiastes capítulo 12, nós vamos ler os versículos 13 e o versículo 14. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Lendo estes textos, entendemos que a lei de Deus, a lei dos 10 mandamentos, é a base do juízo divino. E os réus? Leia em 2 aos Coríntios, capítulo 5, e nós vamos ler o versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Nós somos os réus, eu e você. Já que sou réu,
O que devo fazer de forma urgente quando cometo um pecado? Nós já lemos em 1 de João, capítulo 2 e o versículo 1. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Agora leia João capítulo 5. João capítulo 5, o versículo 24. Jesus disse: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Leia agora em Apocalipse capítulo 3 e o versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Que risco você corre se deixar de confessar seus pecados a Jesus e pedir forças para abandoná-los? Leia Êxodo, capítulo 32 e vamos ler o versículo 33. Respondeu o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Aquele que não confessa seus pecados a Jesus e não pede forças para abandoná-los, terá seu nome riscado do livro da vida do Cordeiro. E qual será a sentença aos que tiverem seus nomes riscados do livro da vida? Leia em Apocalipse capítulo 20 e nós vamos ler o versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Muito em breve, Cristo declarará o fim da fase investigativa do juízo e da oportunidade de salvação, quando então dirá o que está escrito em Apocalipse capítulo 22 e o versículo 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Quando falamos do juízo divino, quase todos ficam com medo e acham que não serão aprovados por Deus. Mas, lendo estes textos, entendemos que é possível sermos aprovados. O segredo consiste em estarmos ligados a Jesus pela fé. Ele é nosso advogado e seremos aprovados por intermédio dele. Se acreditarmos plenamente nele, estamos seguros. E a segunda fase? Acontecerá quando? Quem será julgado e com que propósito? Na fase anterior, eu já expliquei que a humanidade é dividida em dois grupos para ser julgada. O primeiro grupo, composto dos que aceitaram Jesus como seu Salvador, é julgado antes da segunda vinda de Cristo. E o segundo grupo será depois da vinda de Cristo, durante o intervalo de 1000 anos entre a segunda e a terceira vinda de Cristo. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 20 e vamos ler o versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos. E reviveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Leia agora, em 1 Coríntios capítulo 6,
Nós vamos ler os versículos 2 e 3. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Lendo estes textos, entendemos que os réus serão todos os maus que rejeitaram a Cristo. Satanás e seus anjos também serão julgados. Todas as pessoas que não alcançaram aprovação na fase investigativa serão automaticamente transferidas para esta fase, que serve para determinar a pena ou a punição dos réus. A fase judicativa será dirigida pelo próprio Cristo e pelos salvos no céu durante o milênio. E a terceira fase? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 20 e nós vamos ler os versículos 11 ao 15. E vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esta fase será o juízo final propriamente dito, aplicado sobre os ímpios e sobre Satanás e seus demônios, quando Cristo voltar à terra após o milênio, na sua terceira vinda, juntamente com a cidade santa, acompanhado por todos os salvos. Vamos resumir tudo que falamos até agora sobre o juízo. Então, o juízo divino se divide em 3 fases. Investigativa, que acontece antes do segundo advento de Jesus, quando examinará a vida somente dos que aceitaram a Cristo, definindo quem tem direito à vida eterna e quem está perdido. A segunda fase, judicativa, durante o milênio, quando será determinado o tamanho da sentença sobre todos perdidos, incluindo Satanás e seus anjos. E a terceira fase, a executiva, após o milênio, quando Satanás e todos perdidos serão eternamente destruídos na segunda morte, pelo fogo eterno. Meu amigo, minha amiga, não fique com medo do juízo divino. Aceite a Jesus, se apegue a Ele, pois assim serás aprovado no julgamento divino, garantindo a vida eterna. Eu te convido neste momento para orarmos, pedindo que Deus nos ajude a mantermos essa ligação com Jesus, para que sejamos aprovados no juízo divino. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, estamos aqui na Tua presença para pedir a Tua ajuda enquanto é tempo de graça. Queremos que Jesus seja o nosso advogado. Queremos contratá-lo para Ele nos defender ante o tribunal divino. E assim
o nosso nome permanecer no livro da vida, garantindo a vida eterna. Ó Pai de amor, conceda esta graça para todos que estão assistindo esta mensagem. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desta mensagem, se inscreva no nosso canal, assista a outros vídeos, curta e compartilhe.